de agosto, muito boa tarde para você. Band Cidade começa já com imagem ao vivo de São José dos Campos, direto da nossa câmera do Complexo Colinas Shopping. Faz 19 graus agora e o sol, olha só, voltou a brilhar. Tempo aberto na maior cidade aqui da nossa região. Você também pode acompanhar o jornal ao vivo pelo canal da Band Vale no YouTube. Em Guaratinguetá, foi enterrado na manhã de hoje um menino de 6 anos que morreu após ser diagnosticado com meningite. Esse é o segundo caso da doença na cidade só esse mês. No início de agosto, uma criança de 9 anos também morreu com a doença. O repórter Luiz Eugênio Silva está na cidade e traz mais detalhes ao vivo. Oi, Eugênio, boa tarde para você. Boa tarde, Carol. Boa tarde também a todos que nos acompanham no Band Cidade Primeira Edição. Nós estamos aqui em frente à Secretaria de Saúde de Guaratinguetá. Viemos aqui falar com a Secretaria a respeito desse caso, mas antes disso, Carol, claro, acompanhamos também a família, para ouvir o relato da família no enterro do pequeno Saulo, de apenas 6 anos. Nós acompanhamos o velório e também o enterro do garotinho. Falamos com a família e, como você falou, já é o segundo caso de morte confirmada na cidade por meningite, mas houveram outros registros que não causaram óbito, Aqui na cidade de Guaratinguetá está sendo realizado um trabalho para a prevenção da doença, principalmente junto às famílias dessas crianças, que é o trabalho de contenção que eles falam, que as pessoas mais próximas elas recebem doses de imunizante e também outros tipos de acompanhamento. Nós conversamos com a família do pequeno Saulo hoje pela manhã. Além do momento de tristeza, também é um momento de revolta, porque eles afirmam que houve negligência no atendimento do garoto na UPA aqui de Guaratinguetá. Vamos ouvir o que a mãe falou sobre o caso. O consultório, ele caiu no chão, se abraçou no pé da cadeira do consultório e ali a doutora viu ele gemendo, ele se contorcendo, parecendo que estava tendo início de uma convulsão. Ela olhou para o pai e disse para o pai, isso é virose, está acontecendo muito, não é o primeiro caso, não vai ser o último, eu vou medicar ele e o senhor pode ir para casa que logo vai passar. No último ano, a Secretaria de Saúde da cidade registrou 75% de cobertura vacinal, mas nesse ano está bem abaixo disso, foi registrado até o momento, até esse mês, apenas 40% de cobertura vacinal contra a meningite e outras doenças também. O ideal, de acordo com o Ministério da Saúde, é de 95% e o mínimo esperado é de 85%. Então a cidade de Guaratinguetá está bem abaixo desse pedido, está bem abaixo do ideal e a Prefeitura também realiza campanhas para alcançar pelo menos os 85%. De acordo ainda com a Secretaria de Saúde, haverá uma reunião amanhã ainda entre a administração da UPA e também a família do jovem Saulo, a administração da UPA que é terceirizada. A secretária de Saúde também falou sobre isso. Vamos ouvir. Essa UPA é administrada pela Santa Casa, que tem um diretor técnico médico, e tem um diretor administrativo e todas as comissões necessárias para investigar esse tipo de caso ou qualquer outro óbito, tá? E isso já foi apurado e a família tem um agendamento com o diretor administrativo da Santa Casa amanhã às 15 horas. Nós seguimos acompanhando todos os detalhes aqui, mas a secretária também reforçou conosco que uma das melhores formas de evitar essa doença é realmente a vacinação. Então as campanhas serão reforçadas principalmente nas creches e nas escolas das crianças, que são as principais vítimas. Carol, volto com você no estúdio. Pois é, a Prefeitura tem que investigar mesmo, É uma notícia que infelizmente a gente não gostaria de dar aqui no Band Cidade. Obrigada pelas informações, Eugênio. Boa tarde para você. Familiares e amigos se despedem hoje de Maria das Graças Rosa, de 81 anos. A idosa foi vítima de um atropelamento na tarde de ontem em Caçapava, no bairro Jardim São José. O motorista de um ônibus perdeu o controle do veículo, que atingiu ela e mais um jovem que estava no ponto. O acidente aconteceu por volta das 5 da tarde na rua José Cassuta Pantaleão, no Jardim São José, em Caçapava. O motorista perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e atingiu os passageiros que estavam no ponto de ônibus. Os populares disseram para a gente que o ônibus veio descontrolado, havia várias pessoas ali no ponto de ônibus, muitas conseguiram se evadir devido a ver o ônibus vindo sem controle, porém, infelizmente, uma senhora de 81 anos de idade
devido à sua idade avançada, acabou não se evadindo. Dona Maria das Graças Rosa, de 81 anos, aguardava o ônibus para ir até o bairro Piedade. Ela ficou presa embaixo do veículo e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os médicos tentaram reanimá-la, mas infelizmente ela veio a óbito. Também teve um adolescente, 17 anos, que precisou ser retirado debaixo do ônibus. Fizemos a técnica correta para a retirada, só que ele estava consciente, bastante desorientado. Foi levado aos cuidados médicos aqui do Hospital da Fusão, em Caçapava. A perícia esteve no local e verificou a caixa de direção do ônibus. O laudo irá apontar a causa do acidente. Familiares da vítima não quiseram gravar entrevista, mas cobraram manutenção dos ônibus da cidade. Inclusive, um dos netos da Dona Maria contou à nossa reportagem que no último dia 21, um ônibus da mesma empresa bateu em um muro no Jardim Panorama, em Caçapava, por falta de freio. Por meio de nota, a Prefeitura de Caçapava lamentou o acidente e disse que acompanha a apuração da responsabilidade dos envolvidos. O município afirma ainda que, caso seja verificada a imprudência da empresa, irá atuar na punição dos autores. Nós também procuramos a empresa ABC para questionar sobre o ocorrido e a respeito da cobrança da falta de manutenção dos veículos, mas não tivemos retorno até o fechamento do jornal. Em São José dos Campos, a Polícia Federal apreendeu um computador e celulares de um homem acusado de baixar e compartilhar mais de 4.200 imagens de abuso e exploração sexual infantil. Segundo a PF, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã de hoje em um imóvel da cidade, em mais uma fase da Operação Spy. O homem não ficou preso, mas responderá criminalmente por armazenar e compartilhar arquivos de pornografia de menores de idade. A pena pode chegar a 10 anos. Em Ubatuba, no litoral norte, um homem de 19 anos se apresentou ontem à tarde à polícia e confessou o assassinato do motorista de aplicativo William Germano, encontrado no dia 17 de agosto, morto na Praia Vermelha do Norte. Outros 2 detidos pelo caso seguem presos temporariamente. O caso ainda está sendo investigado. Em São Sebastião, também no litoral, um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de ontem. Ele foi abordado durante uma fiscalização de trânsito e dentro do veículo, em um fundo falso, a Polícia Militar encontrou 13 quilos da droga. O suspeito confessou que transportava o material da Baixada Santista para Caraguatatuba. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. Chegou a hora do quadro Seu Bairro no BC, exibido aqui todas as quartas-feiras com os problemas da comunidade e a cobrança de uma resposta do poder público. Em Jacareí, moradores reclamam de vazamentos recorrentes de esgoto em bueiros de uma das avenidas do bairro Terras da Conceição. O problema, segundo eles, dura 3 anos e causa mau cheiro no local. As imagens mostram o bueiro do esgoto vazando. A situação se espalha e atinge todo o meio-fio. Recebemos a reclamação pelo nosso WhatsApp e viemos conferir de perto a situação. O problema acontece no final da Avenida Alfredo de Moraes, no Jardim Terras da Conceição, em Jacareí. Ellen é uma das moradoras do bairro. O esgoto é mina da calçada. As caixas de dentro de casa transborda, volta, dificuldade para descer água de ralo de banheiro, o cheiro é insuportável, né? Mina muito, fica coisa de 3, 4 dias vazando. De acordo com os moradores, essa é a situação há pelo menos 3 anos. Eles entram em contato com o SAI, que chega a fazer o atendimento, mas o problema continua sem solução. Eles vêm no prazo que eles dão para a gente, quando vêm, aí eles vêm com caminhão-pipa, eles drenam ali onde está vazando, mas é coisa de 3, 4 dias depois começa a vazar tudo de novo. Eles falam que é a bomba lá da central de tratamento que queima, mas é 3, 4 vezes no mês que acontece isso com a gente. Inclusive, no dia da gravação dessa reportagem, uma equipe do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, estava no local para reparo do bueiro, que fica em frente à casa da Elaine. A tampa do bueiro da rua estava solta. Porque quando sobe a água, ela sai, né? Aí levaram a tampa embora.
Já faz uns 3 dias, eu estou ligando lá reclamando, aí hoje eles vieram colocar a tampa. Danilo mora no começo da avenida e olha só, no local não acontece esse tipo de problema. Mas ele está construindo uma casa bem no ponto em que o esgoto transborda e tem sido complicado. Toda vez o esgoto enche, transborda tudo, não tem como usar. Se eu estivesse morando dentro da casa, não teria como eu estar morando aqui dentro. Em nota, o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, disse que problemas mecânicos causaram extravasamento na estação elevatória do bairro Terras da Conceição. A autarquia informou que fez a limpeza do poço de sucção e substituiu a bomba, além de também limpar calçadas, guias e sarjetas da Avenida Alfredo de Moraes. Tomara que agora os moradores não enfrentem mais esse problema, né? A gente fica na torcida. Na reunião dessa terça-feira, no Ministério da Saúde, em Brasília, representantes da Prefeitura de Taubaté conseguiram recursos para tentar resolver a crise do Agamute, Hospital Municipal Universitário. Por meio de nota, o município informou que o valor do teto MAC, recurso destinado para custear ações e serviços de média e alta complexidade, deve ficar entre 10 e 12 milhões de reais. Inicialmente, a Prefeitura queria que o teto MAC ficasse em 16 milhões. O valor deve chegar aos cofres municipais em até 10 dias após a liberação do governo do estado. Participaram do encontro o prefeito José Saldi, o secretário de Saúde Mário Pelógia e o secretário adjunto César Munhoz. A atual gestão do Agamute alega que a dívida da prefeitura com a unidade, que chegou recentemente a suspender atendimentos, é de 24 milhões de reais. O projeto de lei que prevê a criação de uma loteria municipal em Taubaté foi aprovado em segunda votação na noite desta terça-feira. A proposta, de autoria do prefeito José Saldi, autoriza o município a realizar sorteios por meio de bilhetes numerados. O valor arrecadado tem como objetivo captar novos recursos para a cidade, que enfrenta uma crise financeira. A proposta de criação de uma loteria municipal em Taubaté, de autoria do prefeito José Saldi, foi aprovada em segunda votação com 11 votos a favor. 3 vereadores votaram contra: Moisés Pirulito, professor Edson e Vivi da Rádio. A primeira votação aconteceu na última semana e teve 12 votos favoráveis e 2 contrários. Chamado de Loteria Taubatiana, o serviço prevê a exploração de qualquer modalidade lotérica como bilhetes numerados, apostas em números sorteados ou resultados de eventos esportivos. A exploração pode ser feita pela prefeitura ou em parceria com a iniciativa privada. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito José Saldi. Os detalhes de como a novidade vai funcionar na prática são de decisão do município. Através de uma decisão do STF, que decidiu que a questão da loteria não seria uma prerrogativa exclusiva, do governo federal, os estados e municípios poderiam fazer isso também. Então, muitas cidades começaram a fazer isso, a Prefeitura de Taubaté também seguiu no mesmo caminho, apresentando um projeto para a criação da loteria municipal, que seria investido em várias áreas, na área de assistência social, esporte, lazer e outras áreas aí. Alguns vereadores apresentaram algumas emendas também, que deixaria parte desse recurso também para algumas questões da saúde, principalmente a questão da saúde da mulher, que é a questão do tratamento do câncer, do câncer de mama principalmente. A loteria municipal pode ser usada para investimentos ou para diminuir a dívida pública do executivo. Parte dessa aposta vai vir de quem for até a loteria e fizer seu jogo ali, Então, é uma forma de arrecadação sem gerar impostos ou taxação na prefeitura, à população diretamente. A Polícia Civil de Cruzeiro prendeu na manhã de hoje 5 pessoas por furtos a casas lotéricas na região. Segundo a investigação, 3 endereços em Bananal, São José do Barreiro e Silveiras foram furtados em junho. Hoje foram cumpridos 3 mandados de prisão e 8 de buscas nas cidades de Cachoeira Paulista, São Paulo e Embu das Artes. A operação apreendeu ainda objetos que ligam o grupo ao furto das casas lotéricas. 4 pessoas foram presas em flagrante e cerca de 30 mil itens esportivos falsificados apreendidos em uma operação contra a pirataria nas cidades de Aparecida e Potim. O balanço foi divulgado na noite de ontem pela Delegacia Seccional de Guaratinguetá. A operação contou ainda com policiais de São José dos Campos e Caçapava.
E o policial militar que foi agredido com um pedaço de madeira em um confronto com moradores da região sul de São José dos Campos teve alta hoje do hospital. A informação foi confirmada pelo 46º Batalhão da PM. A notícia é um dos destaques de hoje do portal bandvale.com. O caso aconteceu no domingo e 4 homens foram presos suspeitos de envolvimento na agressão. O agente foi golpeado nas costas, na região da cervical e ficou internado no hospital regional. Band Cidade faz agora a primeira pausa. Depois do intervalo, você confere a previsão do tempo para toda a nossa região. Não saia daí, eu volto em instantes. Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Bandivale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por 3 rádios, a TV e um portal de notícias, com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Bandivale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira: Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O Mundial de Clubes, que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol, o UFC, maior evento de luta do mundo. O MasterChef e muito mais. A TV Bandivale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de 5 horas e meia, produzidos com informações totalmente voltadas para nossa região. E grande parte exibida ao vivo, com um sinal único, em alta definição, para mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo. O mais completo grupo de rádios do Brasil. Estamos de volta com a previsão do tempo para toda a região. Hoje à tarde não deve chover, mas a maioria das cidades ainda tem bastante nebulosidade. Bora ver então aqui na nossa tela. São José dos Campos, hoje a máxima é de 26 graus e à tarde deve aumentar um pouquinho a nebulosidade. Taubaté também máxima de 26 graus com o sol entre nuvens. Aparecida hoje também marca temperatura máxima de 26 graus e uma certa nebulosidade. Olha só, sol entre nuvens na cidade. Próxima tela, temos mais algumas cidades aqui da nossa região. Olha só, Cruzeiro, mais calor, né? Máxima hoje alcançando os 28 graus, também com uma certa nebulosidade, céu mais nublado por lá. E em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, temperatura um pouquinho mais amena, como sempre, né? Chegando aí aos 22 graus na tarde de hoje e céu nublado também. No litoral norte, Ilhabela também com bastante nebulosidade e máxima agora prevista para a parte da tarde de 22 graus. Agora a gente tem informações aí mais detalhadas sobre como é que fica o tempo hoje e também nos próximos dias em São Sebastião, no litoral norte. Hoje os termômetros alcançam os 22 graus em São Sebastião, também bastante nuvens no céu, né? Céu nublado por lá. E nos próximos dias a situação deve se manter assim, pelo menos até aí o próximo sábado. Calorão de verdade deve voltar na cidade só lá pelo domingo, onde as temperaturas devem chegar aos 33 graus. Então, semaninha com temperaturas mais amenas em São Sebastião, mas o fim de semana aí deve dar praia.
Questão de poucos minutos, a vida de uma artesã de Jacareí mudou completamente. No último fim de semana, ela foi surpreendida com um incêndio no próprio ateliê e não sobrou praticamente nada. Para recomeçar, ela decidiu criar uma vaquinha online. A Patrícia se tornou artesã há 14 anos. O que era um tratamento contra a depressão se tornou a principal fonte de renda da família. Mas no último final de semana, ela viu o sonho desmoronar com um incêndio no ateliê em Jacareí. A Patrícia já estava dormindo quando recebeu a notícia. Ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio. Até tinha pensado que eu tinha deixado alguma coisa ligado, né? Mas não, tá tudo, se vocês verem pela imagem, tá tudo, as tomadas estão penduradas, o ferro está intacto com a tomada, então não estava o ferro, que eu poderia ter deixado também o ferro, não deixa de acontecer, poderia ter acontecido isso, que eu achei que foi isso, entendeu? Porque as máquinas tinham sido desligadas tudo, mas não tinha nada na tomada, o ferro está com a tomada intacta, então assim, não sei te dizer. Nesta sala funcionava a linha de produção. Tudo que a Patrícia fazia era produzido aqui, mas as chamas destruíram todos os equipamentos. E sem essas máquinas, fica difícil ela retomar o trabalho. Pouca coisa sobrou no imóvel. Até mesmo essa máquina que ela tinha comprado há um mês pode ter sido danificada no incêndio. A parte da linha de produção está tudo queimada. As máquinas que estavam aqui a gente não sabe, da sala a gente não sabe se teve dano algum por conta do calor, né? Porque foi jogado água, essas coisas, então a gente não sabe o restante do que pode ter queimado, o que não pode, a gente não sabe, está sem luz aqui ainda, então a gente ainda não sabe o total do estrago. Para tentar amenizar os prejuízos e recomeçar a vida, ela decidiu fazer uma vaquinha online. Ela vai precisar de equipamentos e reformar o lugar que tinha alugado há apenas 3 meses. Tudo isso deverá ficar muito caro. Porque eu tenho que pagar o local, eu preciso comprar uma máquina, pelo menos para me recomeçar tudo de novo. Eu tô sem chão, minha vida tá aqui, o meu sustento é daqui de dentro, a minha vida toda. Tristeza, né? Boa sorte para a Patrícia nessa reconstrução. E olha, ela precisa de R$110 mil para arcar com o prejuízo do incêndio. E até agora arrecadou pouco mais de R$8 mil. Para ajudar, é só acessar o site que aparece aí no vídeo, vaquinha.com.br/3981-493, vou repetir, 3981-493, e o Vaquinha é com K. Bora conferir as mensagens do WhatsApp do Band Cidade, o número você já sabe, se não sabe ainda, anote no seu celular, 99716-8021. É por esse canal que recebemos reclamações, recados e também denúncias. O número está aparecendo aí no seu vídeo, tire um tempinho, anote na sua agenda. Sua reclamação pode virar uma matéria no quadro Seu Bairro no BC. E de olho no telão, então, para ver a primeira mensagem do dia, da Rosalina de São José dos Campos. Boa tarde, Carol. Amo o jornal Band Cidade. Que bom, Rosalina. A gente fica muito feliz de ver esse feedback. Um beijo para você, obrigada pela sua participação, viu? Agora é o Francisco de Taubaté, já viu o Francisco participando várias vezes aqui com a gente do jornal. Boa tarde, Carol, estou aqui assistindo o seu jornal, manda um abraço para toda a equipe. Tá mandado então, Francisco, um abração para você também e para todo mundo de Taubaté que nos acompanha. Agora é o Sérgio de Lorena, o Sérgio também já vi participando por aqui. Boa tarde, minha mãe ficou internada 23 dias e a situação do leito de número 10 da Santa Casa era péssima. Meu padrasto pediu com urgência a transferência de leito. Que situação, hein, Sérgio? Olha só, ele mandou umas fotos pra gente. Parecem ser do banheiro, né, desse quarto aí da Santa Casa de Lorena. Complicado, né, você precisando aí ficar num hospital para tratar da saúde e a situação ali não é das melhores, né, um certo abandono, até um remendo ali na maca, complicado mesmo, hein, Sérgio? Olha só, a Santa Casa de Lorena informou que verifica com a área responsável essa situação e a gente volta aqui com a resposta completa quando a gente receber esse posicionamento, tá? Obrigada aí pela sua participação, Sérgio.
Band Cidade vai agora para a segunda parada. Eu volto já já. Agora a hora certa para você, 12h54. A lenda Zé Ramalho volta. Garante tradição e liderança em audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e um jornalismo qualificado. Com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas. Nativa FM é a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas. Tem a comunicação mais simpática do Brasil. Uma rádio amiga, alto astral e companheira, com diversas promoções e prêmios todos os dias. Seu sinal em 97,5 é liderança absoluta de audiência há mais de 15 anos em todos os públicos. Dá um beijo para todos os ouvintes da Nativa. Parabéns pelo primeiro lugar no Ibope. A primeira FM do Vale do Paraíba, muito mais jovem e super atual. A história da Estéreo Vale acompanhou a evolução do rádio FM no Brasil, carregada de referências, com os ouvintes e com o mercado publicitário. Uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias e principalmente com você. Portal Band Vale. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as nossas rádios do grupo. Acesse bandvale.com, o portal de notícias que mais cresce na região. São mais de 1,5 milhão de acessos mensais. De primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. E Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. A rede hoteleira e o comércio de Aparecida estão na contagem regressiva para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. A data movimenta a cidade quando católicos de todo o país visitam o santuário. A vista privilegiada desse hotel em Aparecida é um atrativo a mais para a hospedagem na cidade. No dia de Nossa Senhora, 12 de outubro, o local vai estar com ocupação máxima. Todos os 134 quartos já estão reservados. O dia 12, as pessoas que costumam vir já deixam reservada bem antes, por ser uma data de muita procura, vem pagar promessa. Muita gente vem a pé. De setembro para frente, a cidade já costuma ficar bem cheia, nos finais de semana principalmente. Para dar conta da demanda na época, funcionários temporários devem ser contratados. O movimento é bem grande e como o feriado vai ser dia de semana, acaba sendo prolongado. Só no Santuário Nacional, em todo o ano passado, foram mais de 8 milhões de visitas. Neste ano, a tendência é que o local alcance ou até mesmo ultrapasse essa marca. O movimento já tem sido maior e deve aumentar ainda mais até o Dia da Padroeira do Brasil. Nesta pousada, 70% dos quartos já estão ocupados para o feriado do dia 12 de outubro. Como a procura tem sido alta, a expectativa é que antes mesmo da data esteja tudo preenchido. A aposta é em uma hospedagem diferenciada. Além dos cômodos, uma recepção carinhosa da Marieta, mascote da pousada. Ainda temos algumas vagas, mas é bom se precipitar e mandar a reserva antes, porque muitas vezes chega gente no dia e não tem os quartos disponíveis. Estadia garantida e alimentação também. Neste restaurante, que fica na beira da Via Dutra, o movimento já começou a ser mais intenso. O estabelecimento conta com 30 funcionários e funciona 24 horas por dia.
um excelente ponto de parada, principalmente para os romeiros. Para muito aqui à noite, estão chegando na Aparecida de manhã. Tem gente que chega muito cansado, né? Então, aqui já fica a 700 metros da Basílica, né? Então, seria uma última parada deles antes de chegar lá. O Band Cidade termina aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. E agora eu te deixo na companhia de Lucas Sanseverino e Agda Queiroz, que já estão prontos para comandar o Falando Nisso. Boa tarde, gente. Oi, minha amiga. Boa tarde para você. Boa tarde, minha amiga. Oi, boa